atualizando aqui o feed, Rafa, mas me ajuda aí porque essa notícia parece que é repetida. Parece que eu atualizo, fica aquela coisa pensando, girando e é sempre mais do mesmo, né? Parece que não vai, mas enfim, o presidente do Banco de Brasília, BRB, o Fernando de Lima Neto, ele comparece nesta segunda-feira, né, se não houver outros adiamentos, à Câmara Legislativa do Distrito Federal para detalhar a situação financeira e administrativa da situação. Essa convocação ela ocorre em meio a questionamentos de parlamentares sobre supostos problemas aí de governança, operações e transparência aí no banco público, né? Claro que a gente sempre acaba conectando uma coisa a outra e tudo acaba levando ao caso do Banco Master, né? Então essa reunião ela foi solicitada por deputados que cobraram explicações sobre áreas de crédito, por exemplo, riscos, estruturas internas e até decisões estratégicas recentes com preocupação de que essas questões possam impactar clientes e até, né, clientes públicos, inclusive. O episódio é parte do que a imprensa local chama de caso Master, em referência aos fatos recentes, obviamente, né, que levantaram dúvidas sobre contratos e operações realizadas pelo banco. Então, os deputados disseram que pretendem obter detalhes e documentos, inclusive, para entender melhor a administração do BRB e avaliar se há necessidade de medidas adicionais de fiscalização. É um passo ainda que a gente vai analisando, porque o BRB ele tenta, de alguma forma, se sustentar. A gente até tem uma informação de que ele está tentando, de alguma maneira, se manter no patrocínio, por exemplo, do Flamengo e rever outras formas contratuais para continuar com a marca ainda no Flamengo, e isso ainda não vai ser definido de agora, né? Então tem que esperar toda essa polêmica envolvendo BRB, Banco Master avançar para a gente trazer outros passos sobre isso. E por falar em Flamengo, vamos falar um pouquinho de futebol? Olha aí, ó. A Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol divulgou o ranking dos melhores times do mundo nos últimos 5 anos. Entre 21 e 25, e 2 times brasileiros aparecem no seleto Top 5. O Flamengo ficou em terceiro lugar, enquanto o Palmeiras aparece na 5ª colocação, à frente de várias potências europeias. O ranking leva em conta o desempenho acumulado nas últimas temporadas, incluindo títulos nacionais e internacionais, como Libertadores, Campeonatos Nacionais, o que explica essa força dos brasileiros. Além da dupla Flamengo e Palmeiras, temos também nos 50 melhores do mundo, Fluminense, Botafogo e São Paulo, reforçando o bom andamento e a competitividade do futebol brasileiro. Só não sei aí, o Breno pode me ajudar, o que o São Paulo tá fazendo nessa jogada, hein? Porque, olha, assim, Fluminense ganhou Libertadores, Botafogo ganhou Libertadores, Palmeiras ganhou Libertadores, Flamengo também. O São Paulo aí, o paulista consegue avançar, hein? É o histórico. Olha o histórico de títulos, Lacerda. Isso é autoexplicativo. Tá. Olha por aí. Entendi, olha por esse ângulo. Entendi. Tá bom. Proibiram falar de futebol, então F5 e próxima pauta. Vai. Pois é, ainda bem que só contou o desempenho do Flamengo até 2025, né? Porque esse ano ainda não entrou em campo, então vamos ver. Vamos ver o que esse time vai aprontar ainda. Mas a gente continua aqui no nosso feed, a gente vai atualizar nosso feed esportivo, isso porque o brasileiro Caio Bonfim brilhou na etapa da Liga Mundial de Marcha Atlética, realizada nesse domingo, lá na China, e ficou com a medalha de prata na prova principal da competição. Bonfim é um dos principais nomes da marcha atlética no mundo, teve uma ótima performance e terminou apenas atrás do atleta que ficou ali com uma medalha de ouro, superando marchadores ali de alto nível e somando pontos importantes para a classificação geral da Liga Mundial. Uma curiosidade sobre o Caio, ele treinava aqui no Parque da Cidade, aqui em Brasília, então às vezes você tá lá andando de bicicleta e você conseguia ver um atleta olímpico ali treinando, e é um esporte difícil, quem já tentou fazer realmente tem que ter ali um jogo de cintura e também muito preparo físico. É isso aí, parabéns para Caio Bonfim, portanto, brilhando aí na etapa da Liga Mundial de Marcha Atlética. Vamos dar os parabéns também para esse cara que tem tudo para ser o novo ídolo do tênis nacional. Já é, né? Mas talvez chegar ali no patamar de Gustavo Kirten, né? Tamo na torcida, que é o brasileiro João Fonseca, que conquistou nesse domingão, olha que beleza, o título do MGM Slam. É um torneio disputado, né, em Las Vegas, nos Estados Unidos, e levou para casa aí pouco mais de $1 milhão, cerca de 5,1 milhões de reais na cotação atual, né? O Fonseca venceu 3 partidas no mesmo dia, no formato mata-mata, hein? Tem que ter fôlego, tem
tem que estar com, né, o físico em dia. Então, nas quartas, ele superou o francês Gael Monfils. Na semifinal, dominou o cazaque Alexander Bublik. E na decisão, enfrentou o americano Riley Opelka em melhor de 3 tie breaks aí de 10 pontos. Então o brasileiro venceu por 2-1, garantiu o título em uma final eletrizante. Parabéns para ele. E apesar da premiação milionária, né, o MGM Slam não distribui pontos aí para o ranking da ATP por não integrar aí o calendário oficial do circuito, mas não deixa de ser um belo título, né, que eleva inclusive o moral do nosso querido João Fonseca, que ele vá por mais, portanto, nesse ano de 2026. Com certeza, está faturando seus títulos neste ano e continue assim. Agora, Thiago e Rafael ouvinte, a gente na sexta-feira teve a divulgação da International Football Board, que são, a gente fala que são os velhinhos da Board, que ficam lá definindo as regras do futebol, algumas mudanças significativas, como reversão de lateral e de tiro de meta se demorar 5 segundos para bater. Se um jogador for atendido, ele tem que sair e ficar 1 minuto fora de campo. Se tiver uma substituição e o atleta que for sair demorar 10 segundos para deixar o campo, quem for entrar é punido e demora 1 minuto para entrar. E além do VAR tomar a decisão, se foi na dúvida se é tiro de meta, escanteio, agora o VAR pode interferir nisso. Já saíram vários gols com o árbitro marcando errado o escanteio e era para ser um tiro de meta. E aí, diante dessas mudanças, o presidente da FIFA, Gianni Infantino, foi questionado sobre o que ele poderia alterar nas regras do futebol além disso. Ele defendeu a implementação de uma regra que pune com expulsão os jogadores que taparem a boca ao falar com árbitros ou adversários durante as partidas. Isso lembrou muito o caso do Vinícius Júnior, que acabou acusando o jogador argentino de ter cometido um ato de racismo tapando a boca. E, de acordo com o Gianni Infantino, isso é para aumentar a transparência e o respeito, principalmente combatendo os insultos racistas, ofensas pessoais e também condutas antiesportivas, que o jogador vai xingar o árbitro com a mão escondida, o árbitro coloca na súmula, depois vai para o tribunal e o tribunal fala, não tem como provar. E ele disse isso. Sim. Porque a mão está tapada, né? Mas este caso ainda não está em vigor. Ele propôs aí para os velhinhos da Board para analisar, quem sabe, uma nova regra também, expulsão se tapar a boca. E que bom que a gente está vendo uma movimentação, né? Diante do caso, claro, do Vinícius Júnior, mas de outros casos, o futebol precisa sim ser modernizado cada vez mais. Agora, quem gosta de fazer uma cera, realmente vai ficar complicado jogar agora. Mas eu quero, atualizando aqui o meu feed, outro grande assunto que tá, claro, invadindo as redes sociais é o tão aguardado jogo GTA 6, que tá marcado para novembro, o lançamento, mas a galera já tá empolvorosa querendo saber mais detalhes sobre esse jogo, talvez o maior lançamento do ano, mas tem uma galera de cabelo em pé, principalmente ali fazendo contas, isso porque o preço que o jogo deve chegar aqui no Brasil é bem salgado, cerca de R$600. Uma loja europeia divulgou ali o preço em libra, seria quase ali 90 libras. A Rockstar Games, que é a desenvolvedora do jogo, ainda não confirmou esse valor, mas dados recentes das lojas digitais sugerem que essas informações podem ser divulgadas em breve. Especialistas da indústria apontam que o preço estimado para a edição padrão pode ficar ali em torno de $100, o que iria confirmar o custo do Brasil. Claro, isso é afetado também por impostos, câmbios e políticas de preço local. Então anota aí, você gamer, esse jogo está previsto para ser lançado dia 19 de novembro desse ano para as plataformas Xbox, PS5 e também PC. Então, mais um lançamento aí que a galera tá dando F5 toda hora pra saber quanto que vai custar esse joguinho. Ou seja, Rafa e Lacerda, né? O assalto começa antes do jogo começar, né? É verdade. O bolso do cliente já tá no módulo sobrevivência GTA. Antes mesmo de chegar o GTA. Pois é.